Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim Eventos Finais. Hoje para mais uma Paraxá, Paraxá que quer dizer porção, a porção que nós lemos e estudamos semanalmente da Torá. A Torá que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio. A Paraxá de hoje é Paraxá Bechalar, que está em Êxodo capítulo 13, verso 17 até o capítulo 17, verso 16. Hoje, 4 de fevereiro de 2023, 13 de Shevá de 5.783 do calendário judaico. Vamos à nossa paraxá. Olá, voltamos. A paraxá de hoje ela tem 10 tópicos. Vamos vê-los. Deus guia o povo pelo caminho, Deus anuncia a ruína dos egípcios, a passagem pelo meio do mar, os egípcios perecem no mar, o cântico de Moisés, a dança de Miriam e das mulheres, as águas amargas tornam-se doce, Deus manda o maná e carne, a jornada pelo deserto e a falta de água, Ameleque peleja contra os israelitas. Esses são os tópicos que a paraxá traz em seu conteúdo. Todavia, vamos abordar algum desses para estudo da nossa paraxá. Vamos lá. Olá, voltamos. Bem, chegou o grande dia. Depois de terem passado 450 anos como escravos e inclusive assimilando a cultura e a religião dos egípcios, nesse dia, então, Israel sai. Nesse dia que foi instituída a Páscoa, onde eles assaram um cordeiro sem mancha, sem mácula, passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e comeram esse cordeiro assado, não cozido, mas assado, com ervas amargas e pão sem fermento, porque não iria dar tempo de fermentar o pão, a saída seria rápida. E esse dia chega com bastante entusiasmo e expectativa, porque nesse mesmo dia, onde houve a Páscoa, também houve a morte dos primogênitos do Egito, porque nas casas onde não tivesse o sangue na porta, seriam as casas que o espírito de morte enviado da parte de Deus entraria nas casas e então o primogênito vinha a falecer. E é interessante o primogênito e esse contexto todo, porque em uma família de 5 filhos, apenas o primogênito morria e os demais filhos não morriam. Então a gente começa a perceber o poder de Deus e a objetividade de Deus em ferir Faraó, porque Faraó endureceu, ele pesou o coração de Faraó ficou pesado, não permitindo que os judeus, que os israelitas saíssem da terra do Egito. E esse peso que estava no coração de Faraó é que fazia com que a cada praga ele voltasse atrás em sua decisão para poder liberar os escravos, liberar o povo de Israel, e depois ele voltava atrás de novo dizendo que não iria liberar, e aí vinha uma outra praga, e assim foi de praga em praga até a 10ª praga, e a 10ª praga foi isso que eu acabei de falar, que foi a morte dos primogênitos. E em cima disso também tem a questão de pintar os umbrais da porta. E por que pintar os umbrais da porta? Porque no Egito todas as casas egípcias tinham uma porta chamada porta falsa. Nós falamos isso no vídeo anterior. Uma porta falsa. Essa porta falsa ela não abria, não fechava. Era apenas uma porta onde nos umbrais da porta tinham escrito dizeres e símbolos e preceitos que eles acreditavam que protegia a casa egípcia de qualquer maldição, de qualquer mal, de qualquer imprevisto que viesse a causar um mal à família daquele Egito. Só que por 450 anos, Israel vivendo lá, eles assimilaram também essa cultura, esse princípio. Assim sendo, como esse princípio era uma idolatria diante de Deus, porque não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel,
o Deus de Abraão, de Isaac. Então Deus manda que pegue o sangue de um cordeiro sem mancha, sem mácula, que simboliza o Senhor Jesus, e pegasse esse sangue, cobrisse os umbrais da porta, onde tinha escrito, inclusive na casa dos israelitas, esses dizeres para proteção da casa. Então Deus, vendo esse pecado nessa casa, e por isso que Deus tocou na casa do Egito, porque eles estavam associando a sua proteção a outros deuses que eles escreveram nas portas, é que Deus manda que o sangue do cordeiro fosse colocado por cima dos umbrais para cobrir o pecado daquela casa, daquela família, daquele povo. É isso que o sangue do cordeiro faz em nossas vidas. Ele cobre o pecado que nós cometemos, ele cobre o pecado que nós praticamos com o sangue do cordeiro para nos purificar. E isso aconteceu com Israel naquela noite, o Espírito vindo da parte de Deus, ao chegar na casa dos israelitas, viu o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, onde tinha o pecado do povo registrado. Então ele passava direto e ia naquelas casas onde não tinha o sangue do cordeiro, entrava em uma família de 5, de 4, pegava somente o primogênito, e esse vinha a morte. Nessa noite, então, Israel sai do Egito. A grande noite, a grande saída, o grande dia chegou, onde depois de 450 anos, um povo, uma nação que havia sofrido na mão dos egípcios, construindo todas aquelas belezas arquitetônicas que até o dia de hoje nós encontramos lá no Egito. Então, eles estão em um momento com muita alegria, com um misto de ansiedade, porque eles nunca tinham saído dali. Sempre naquele local, naquela cidade onde eles ficavam, na cidade de Gozen, que é como se fosse um distrito do Egito, e onde vivia todo o povo de Israel ali como escravo. Eles começam então a sair, e aí a gente pode imaginar a emoção deles verem cumprida a palavra de Deus que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó, que levaria o seu povo para uma terra que emana leite e mel, a uma terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. E eles mal sabiam, apesar de ter visto todas essas pragas, todas essas maravilhas que Deus fez para libertá-los do Egito, isso vale uma consideração. Todos aqueles que de alguma forma estão em estado de escravidão, quer seja espiritual, quer seja física, Deus está provendo o tempo todo uma salvação. E Deus já proveu essa salvação através de Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é a salvação de todo aquele que, de alguma forma ou de outra, quer seja no mundo espiritual, quer seja no mundo físico, ou está escravo de alguém. E eles não conseguem nem imaginar o que iria acontecer, que era a abertura do Mar Vermelho. Se eles já tinham sido já tinham contemplado a questão dos milagres de Deus através das pragas, imagine agora ele olhar diante deles, ele vê um mar se abrir e eles passarem. E não somente isso, após eles passarem, os egípcios vindo atrás dele, o mar primeiro fecha atrás dos egípcios, depois fecha na frente e engole os egípcios, terminando de vez um império, ou o maior império do mundo conhecido naquela época, que é o Império Egípcio. Vale uma ressalva que desde aquela época que o Egito nunca mais foi o Egito, nunca mais foi uma nação referência no mundo. Haja visto que hoje a economia do Egito está em ruína, em total fracasso, até porque a moeda do Egito é muito mais desvalorizada do que a nossa própria moeda. Em maio de 2021, houve um desfile, o desfile dos faraós do Egito. Nós temos até um vídeo no canal, eu até aconselho que vocês vejam, para vocês verem a suntuosidade
desse desfile. E aí eu fiquei imaginando, quando eu vi esse desfile, com tanta suntuosidade, uma pessoa chegar ali com roupas mal vestidas, com trapos praticamente, com um cajado na mão, mandar parar tudo e dizer que era para esse desfile, ou para Faraó, ou no caso agora o presidente do Egito, soltar os seus escravos ou libertar seu povo. É uma coisa inconcebível, mas dá para fazer uma associação nisso do que aconteceu com Moisés, que chegava com chinelo de dedo, com uma roupa de deserto, provavelmente suja, ou então suada do dia mesmo, que era uma certa distância entre a cidade dos israelitas até onde o faraó ficava, e se colocar na frente de Faraó e dizer assim: solte o meu povo. É assim que Deus diz, manda que Faraó solte o meu povo, deixe meu povo ir, para que me sirvam no deserto. Então a gente começa a ver o poder de Deus em cima de uma nação para que o seu povo seja liberto. Isso vai acontecer no fim, né? Porque no fim dos tempos haverá um peso muito grande espiritual sobre todas as nações, e o povo que não se submeter a esse domínio espiritual sobre todas as nações, através de uma pessoa chamada o Anticristo, Deus irá sim fazer a nossa libertação e irá nos tirar daqui, de maneira com que ninguém nos acesse, ninguém consiga nos pegar, e ficaremos livres de uma vez por todas de toda a aflição e de toda a angústia e de todo tipo de escravidão que o mundo de hoje nos causa. E dessa forma Faraó foi de uma vez por todas, e o Egito de uma vez por todas desapareceu como um império na face da terra. E esse desfile que houve lá no Egito para transportar as múmias do Museu do Cairo para o novo museu, que é uma suntuosidade, foi justamente no dia de Páscoa. Eles poderiam escolher qualquer dia, mas foi justamente no dia de Páscoa, no dia em que os israelitas saíram do Egito. Foi o dia que eles escolheram para poder fazer esse trajeto das múmias. Poderia ser, e dos sarcófagos, poderia ser qualquer outro dia. Mas por que eles colocaram isso? Porque no mundo espiritual, o que ele estava dizendo é que aquilo que anteriormente aparentou ser destruído está voltando agora e com muito mais força. Se a gente for ler Apocalipse, nós vamos ver que todas as nações, todas, inclusive a nação egípcia, vai se levantar contra Israel de novo para tentar destruir. Vale ressaltar que isso já foi tentado com os egípcios, já foi tentado com Nabucodonosor, na Babilônia, foi tentado com os assírios, inclusive com o Império Romano, né, que era um império de ferro, braço de ferro, um poderio de ferro, onde trouxe muita destruição, amargura e prisão, além de torturas e muitas outras atrocidades. E esses impérios todos caíram, e Israel está aí sobrevivendo até o dia de hoje. Sobreviveu inclusive ao próprio Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Vamos ao próximo bloco. Vamos lá. Olá, voltamos. Outro ponto importante nessa paraxá é o Shabat de Shirá. O Shabat de Shirá diz respeito à canção que Moisés cantou após ter passado o Mar Vermelho, visto todos os cavalos e cavaleiros de Faraó sendo dizimado, com o mar retornando à sua posição normal e afogando todos eles. E Moisés então canta ao Senhor um cântico de louvor, de gratidão, exaltando o nome do Senhor, a sua força e fortaleza, que o Senhor é um Deus dos exércitos, um homem de guerra, e que livrou o seu povo de forma benevolente e misericordiosa. E Moisés então começa a fazer esse cântico. Os sábios do judaísmo acredita que esse cântico será cantado no dia da ressurreição dos mortos, onde o Mashiach, ou o Messias, estará aqui no reino messiânico, e que Moisés, o próprio Moisés,
e todos os demais que ressuscitarão nesse dia, juntamente com os vivos dessa época, na era messiânica, irão cantar esse cântico de louvor a Deus, porque Deus conduziu a nação desde o seu início, lá em Adão, até os dias da era messiânica, onde tudo ficará novo. Há alguns pontos que devem ser tocados, porque que os egípcios, eles não acreditam, os israelitas, eles não acreditam em Jesus. Então, para eles, Jesus, o Messias, ainda não veio, eles estão esperando. A era messiânica, que fala o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, que é a colocação mais adequada, diz que o Messias virá e que vai ter sim um reino messiânico que nós chamamos de milênio. Eles, os israelitas, acreditam que o Messias não veio e que virá, que vai implantar um reino messiânico. Todavia, algumas coisas nós temos em comum. Haverá uma era messiânica, haverá a ressurreição dos mortos, haverá um tempo de paz e, principalmente, que há uma diferença entre o conceito de Messias para nós cristãos e para os judeus messiânicos e para eles, mas acreditamos que no milênio é o nosso Messias, Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, nascido em Belém, de uma virgem chamada Maria, tendo como padrasto José, que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, e através da ressurreição nós podemos entrar e sermos não somente livres, mas salvos e participantes do mundo vindouro, participantes do milênio, participantes do reino de Cristo aqui na terra. Bem, essa foi a Paraxá dessa semana, espero que tenham gostado. Eu peço por gentileza, se você não for inscrito, que se inscreva no canal, aperte, dê o seu like, isso ajuda a gente a pontuar dentro da política do YouTube e que os nossos vídeos continuem sendo referenciados. Shalom, Shabbat Shalom, até a próxima, querendo Deus, Shavuot Tov, Deus abençoe a todos.